Dizemos que o presente maior que você pode dar para alguém é não medo. O medo nos trava, o medo nos impede de ser verdadeiros, o medo nos limita. Por isso que o presente maior Ikanon Bodhisattva, que é o Bodhisattva da compaixão ilimitada, geralmente está com a mãozinha assim, ó. Não tenha medo, se aproxime, eu não tenho nada escondido. Estou aqui para ouvir, não, para saber, para perceber suas necessidades verdadeiras e atender às suas necessidades verdadeiras. Buda disse: se houver alguém que ao me seguir raspar cabelo, bigode e barba, usar um manto, sem receber os preceitos, mesmo aqueles que fizerem ofertas a essa pessoa serão capazes de finalmente entrar no castelo do não medo. E por essa razão eu ensino desta forma. Mesmo que a pessoa se finja de monge, que não seja monge de verdade, e alguém achando que é monge ajudar, essa pessoa vai conseguir acessar o não medo. Dizemos que o presente maior que você pode dar para alguém é não medo. O medo nos trava, o medo nos impede de ser verdadeiros, o medo nos limita. Por isso que o presente maior Ikanon Bodhisattva, que é o Bodhisattva da compaixão ilimitada, geralmente está com a mãozinha assim, ó. Não tenha medo, se aproxime, eu não tenho nada escondido. Estou aqui para ouvir, não, para saber, para perceber suas necessidades verdadeiras e atender às suas necessidades verdadeiras. E Dogen Sama continua. Podemos claramente perceber que se alguém raspar os cabelos, a barba, os bigodes e usar o manto, mesmo que isso não tenha sido feito de uma forma formal, não tenha recebido os preceitos, as pessoas que fizeram ofertas a essa pessoa entrarão no castelo do não medo. Adoro isso, o castelo do não medo. Às vezes as pessoas me escrevem dizendo: monja, como é que eu faço para não ter a síndrome do pânico? Como é que eu faço para esquecer o relacionamento? Não pense, Alex, nesse relacionamento. Eu rezo pelo Papa, sim. Eu rezo toda a congregação católica, grandes e maravilhosos amigos que eu tenho, não só nos beneditinos, dos franciscanos. Você não tenha medo do medo. Reconheça o medo, acolha o medo, e assim você chega ao não medo. Mas ele disse ainda mais, Buda, né? É Dogen Zenji Sama falando do que Buda falou. Se alguém houver uma pessoa que pelo meu bem deixou a vida familiar, saiu de casa, e mesmo que não tenha recebido os preceitos, raspar os cabelos, bigode e barba, usar o manto, e se alguém, por acaso, perturbar, incomodar essa pessoa e ferir o seu corpo, essa pessoa está caindo nos 3 mundos prejudiciais. São os estágios de inferno, de espíritos famintas e animais. Tenho que lembrar vocês que hoje, dia 17, não, hoje é dia 18, né? Hoje é o último dia dessa cerimônia de Obon, que vai de 13 a 18 de julho em algumas partes do Japão. Em outras partes do Japão, em agosto. Mas é uma época que nós oramos por todos os nossos espíritos ancestrais, por parentes, amigos e a nossa ancestralidade, que possam estar na grande paz de Nirvana.
fazemos preces, ofertas nos altares. Isto vem desde a época de Shakyamuni Buda. Eu já comentei com vocês, Shakyamuni Buda tinha um discípulo que tinha poderes sobrenaturais, paranormais. Nós não desenvolvemos a paranormalidade no budismo, mas algumas pessoas têm. E então no Japão já é dia 19, né? Então o que foi feito no dia 18? Foi a dança de Obon, Obon Odori que chama. É uma dança circular, onde as pessoas querem que os seus ancestrais já falecidos vejam que seus descendentes estão saudáveis, estão bem, está tudo bem conosco, gente. Vocês podem descansar tranquilos, porque durante esses 5 dias eles convidaram os espíritos, os ancestrais, para virem comer e beber na sua casa. Os parentes todos se reúnem, é uma festa linda, linda, linda. E no final tem a dança que é chamada Obon Odori. Nós vamos fazer a mesma coisa em agosto. Em agosto eu vou estar em Fortaleza. E no dia 13 de agosto, que é a abertura desse festival de Obon, eu vou estar fazendo uma palestra no Teatro Opus de Fortaleza. E a minha palestra é sobre o respeito ancestral. Respeitar a nossa ancestralidade, que sem os nossos ancestrais não estaríamos aqui. E como é que nós honramos esta vida que agora nos habita? É vivendo de forma ética, respeitando a vida na sua pluralidade de formas, na sua multiplicidade de expressões, cuidando, porque é só cuidando que somos cuidadas. E Buda disse mais: se houver seres vivos que, por meu bem, quer dizer, por meu respeito, respeitando Buda, deixem a vida familiar. Quer dizer, deixar aquilo que é familiar, o que é comum, os jargões que nós usamos, sem pensar em profundidade, né? Aqueles que raspam cabelo, bigode e barba, usam o manto, mesmo que eles não mantenham os preceitos. Eles já estão estampados com o selo de Nirvana, com o selo da grande paz, da grande tranquilidade. São 4 selos do Dharma, né? Selos do Dharma, Dharma Dana, que diz o seguinte, que confirma que é o Dharma, né? Primeiro, que existe sofrimento, que todos os dharmas têm sem um eu fixo ou permanente, que todas as nossas ações, pensamentos e palavras são inconstantes e que existe um estado de quietude, de tranquilidade e de sabedoria chamado Nirvana. São os 4 selos do Dharma, as características concretas do Dharma de Buda, que se distingue dos ensinamentos que não sejam budistas. Se alguém, através do não-dharma, perturbar aqueles que deixaram a vida familiar, mesmo que não tenham mantido os preceitos, ou ofendê-los, ou humilhá-los, ou insultá-los, ou bater nele, ou amarrá-los, ou cortá-los, usando a mão, uma espada, um pedaço de pau, roubar seus hábitos ou suas tigelas, ou roubar objetos da sua necessidade de vida, as pessoas que assim o fizerem estão ferindo o corpo de recompensa verdadeiro dos Budas dos 3 períodos de tempo e ofendem os olhos de todos os seres humanos e deidades. Porque esta pessoa quer esconder as sementes que os Budas possuem do correto Dharma e dos 3 tesouros. E porque esta pessoa evita os seres divinos, os seres celestiais e os seres humanos de obter benefícios, eles vão acabar caindo nos mundos de sofrimento e nos 3 estados prejudiciais. Mesmo que a pessoa não seja de verdade um monge, sabe? Que ele finja que é monge, que ele usa os hábitos sem ter sido ordenado por um monge. Mas ele representa Budas.
mesmo que seja só na aparência. Se alguém fizer mal a esse ser humano, está fazendo mal a todos os Budas. Lembrem-se, se raspar os cabelos e usar o manto remendado, mesmo que não mantenham os preceitos, eles estão com o selo do Supremo e Grande Nirvana. E se alguém os perturbar, se alguém os ofender, está ofendendo o corpo de recompensa de todos os Budas nos 3 períodos de tempo. É como se fosse um pecado mortal. Vocês podemos ver, por esses exemplos dados pelo próprio Buda, dos méritos de deixar a vida familiar, que nos aproxima diretamente aos Budas dos 3 períodos de tempo, que é presente, futuro e passado. Dogen continua. Buda disse: em geral, aqueles que deixaram a vida familiar não devem fazer nenhuma ação errônea. Se eles cometerem algum erro, é porque eles não deixaram a vida familiar. O corpo e a boca de uma pessoa que deixou a vida familiar deve estar em acordo mútuo. Se não estiver em acordo mútuo, é porque não deixou a vida familiar. Abandonar pai, mãe, irmãos, esposa e crianças, parentes e amigos. Eu deixei a vida familiar para praticar a verdade, disse Buda. E este foi a época em que eu fui capaz de acumular realizações virtuosas. Não foi um tempo de acumular realizações não virtuosas. Realizações virtuosas significa sentir compaixão por todos os seres vivos, como se fossem bebezinhos. Realizações não virtuosas é diferente disto. Você vê todos os seres como bebês, como criancinhas. Em geral, a natureza inerente de deixar a vida familiar é sentir compaixão por todos os seres vivos, como se fossem bebezinhos. E esse estado de não cometer erros, é onde o corpo e a mente estão em acordo mútuo. Não é insultar ninguém, não usar palavras pejorativas, discriminatórias, abusivas em relação a ninguém. E quando tal comportamento está presente, já é ter deixado a vida familiar e tem méritos incomensuráveis. Buda também disse: ainda mais, Shariputra, se um Bodhisattva Mahasattva desejar, no exato mesmo dia de deixar a vida familiar, pode realizar a Anuttara Samyaku Sambodai, que é a mais alta iluminação, o mais alto despertar. E nesse mesmo dia, poderá girar a roda do Dharma. E quando girar a roda do Dharma, incontáveis infinitos seres vivos serão capazes de sair da sujeira, deixar a poeira do mundo e obter a pureza do olho do Dharma. Incontáveis as sânquias de seres vivos podem obter o estado além da percepção de todos os Dharmas e obter a libertação da mente de excessos, e permitirá que incontáveis asânquias, seres vivos, obtenham o estado de não regressar e não se desviar de Anuttara Samyaku Sambodai. E assim são capazes de aprender Prajna Paramita, a sabedoria perfeita. Está no Makahanya Haramitsu, na tradução de Kumarajiva, do Prajna Paramita Sutra. Os Bodhisattvas que aprendem Prajna Paramita
se tornam ancestrais do Dharma. E ao mesmo tempo, esse Anuttara Samyak Sambuddhaya, em qualquer um dos casos, ele se manifesta no exatamente o mesmo dia de deixar a vida familiar. E quando praticam, experienciam por 3 Asankheya Kalpas, por um longo período de tempo, por incontáveis períodos de tempo, eles não são maculados com o que é limitado ou ilimitado. Lembrem-se disso. Praticantes, lembrem-se disso. Buda disse: se um Bodhisattva Mahasattva, se um ser desperto, um grande ser, pensar, em algum momento eu abandonarei o trono e deixarei a vida familiar. Nesse dia eu realizarei a suprema, correto e equilibrado estado de Bodhi. E nesse mesmo dia eu irei girar a maravilhosa roda do Dharma, fazendo que incontáveis e inumeráveis seres vivos saiam da sujeira, do pó do mundo e fazer com que abram o seu puro olho do Dharma. Ao mesmo tempo, eu causarei incontáveis e inumeráveis seres vivos a terminar para sempre todos os seus excessos e liberá-los de suas mentes e intuições. Liberar suas mentes e sua intuição. Eu causarei incontáveis e inumeráveis seres vivos de obter o estado de não regressão e de não se afastar do supremo, correto e equilibrado estado de despertar. Assim, o Bodhisattva Mahasattva, que deseja realizar essas coisas, devem aprender Prajna Paramita, a sabedoria perfeita, a sabedoria completa. Estas são expressões de Buda para seus descendentes, que possam nascer em palácios reais, que podem ser bodhisattvas na sua última encarnação, seria no seu último corpo. E quando eles abandonam o trono, realizam a grande verdade, giram a roda do Dharma e salvam seres vivos. O príncipe Siddhartha, que é o nome de nascimento, Siddhartha significa aquele que preenche o objetivo, que é o nome dado a Buda quando ele era um príncipe, né? O príncipe Siddhartha, ele ficou ao lado de Chandaka, é um servo que tinha uma carruagem, e ele pegou do Chandaka a sua espada, que tinha os 7 tesouros e era adornada com embelezamentos incríveis. Ele pegou essa espada na sua mão direita e atirou da sua cobertura. E com a mão esquerda, ele fez uma concha com o topo dos seus cabelos, que era do azul profundo, a cor de uma utpala. E com a espada afiada da sua mão direita, ele cortou seus cabelos. E com sua mão esquerda, na qual ele segurava, ele jogou pelo ar. E nesse momento, Sakra Devanan Indra se alegrou imensamente com a rara experiência. Ele pegou os cabelos do príncipe e não permitiu que caíssem no chão. E com um manto celestial finíssimo, ele recebeu esses cabelos e os manteve. E assim as deidades o serviram as mais excelentes ofertas celestiais. Isso é como o Shakyamuni Tathagata era antigamente um príncipe que fugiu no meio da noite
e nas montanhas cortou seus cabelos da sua cabeça com a sua própria espada. E nesse momento, deidades dos paraísos celestiais, da pureza, vieram e rasparam sua cabeça e ofereceram a ele o manto. São sinais auspiciosos da manifestação de um Tathagata no mundo. E esse é o método dos mais honrados Budas. Não há Budas que realizem Budas enquanto permanecem na vida familiar. Mesmo um Buda entre todos os Budas dos 3 períodos de tempo e nas 10 direções. Porque no passado foram Budas. O mérito de deixar a vida familiar e receber os preceitos continuam existindo. Seres vivos obtêm a verdade, inevitavelmente obtê-la. Depende deles deixarem a vida familiar e receber os preceitos. Ou seja, o mérito de deixar a vida familiar e receber os preceitos é o método comum usado pelos Budas e é incomensurável. Dentro dos ensinamentos sagrados existe uma explicação da realização leiga de Buda. Mas não é a tradição autêntica. Existe uma explicação num corpo de fêmea realizar Buda, mas também não é uma tradição autêntica. A tradição dos Budas ancestrais, autenticamente transmitido, é deixar a vida familiar e se tornar um Buda. Evidentemente, tudo isso são questões a serem consideradas com muito cuidado, porque há pessoas que vestem os hábitos monásticos, recebem os preceitos de alguém que já havia recebido anteriormente em pura fé, mas não são capazes de manter esses preceitos. Enquanto há pessoas laicas que não rasparam os cabelos, nem o bigode, nem as barbas, que nem sempre usam os hábitos tradicionais, mas são capazes de manter a vida ética, os preceitos, e serem professores de monges e leigos. Cuidado para não cair numa falácia e se aprisionar numa ideia que só quando você raspar completamente seus cabelos você poderá se tornar um ser desperto. Dê tempo ao tempo. Quem sabe um dia, no futuro, chegue o momento de você raspar seus cabelos, de você abandonar a sua família. Mas você nunca abandona, porque você abraça a grande família de todos os seres vivos. E a sua família pessoal faz parte dessa grande família. Ela também essa grande família. E logo nunca haverá nenhum conflito